Então, voltaste à praça? Sim, voltei, mas só vi ela, ali sentada, triste e tive de a consolar. Então, renunciaste à street photography. Sim. Mas agora, fora de brincadeiras, refleti bastante sobre todas as coisas que me ensinaste acerca da street photography, mas que evidentemente não se aplicam só àquele campo. Enfim, perguntava a mim próprio o que é realmente a fotografia. Por vezes consideramos a fotografia de forma um pouco material. A fotografia serve para documentar um evento, serve para guardar uma memória. Bem, a fotografia essencialmente é contar aquilo que temos dentro. É a expressão do que temos dentro e o tema, qualquer que ele seja. Quer se trate de uma pessoa, praça ou paisagem, é apenas um pretexto para esta comunicação. A verdadeira comunicação que passa através da fotografia incide sobre outros aspectos, não tanto sobre a existência física ou sobre o aspecto exterior do tema. E o quê? Essencialmente são duas as coisas que estão na base da comunicação fotográfica. Em primeiro lugar, a maneira como o fotógrafo sente o tema através da sua vida, das suas experiências e, portanto, como o filtra e procura transmitir na fotografia. Quando se fotografa, não se faz outra coisa senão propor uma chave de leitura ao observador que depois observará as nossas imagens e que, por sua vez, irá reinterpretá-las através da sua própria vida e das suas próprias experiências. A segunda destas duas coisas é o estilo em que o fotógrafo faz, ou seja, como ele encara o tema. Se fores a uma exposição de fotografia, não estás interessado tanto naquilo que está retratado, se são animais, praças ou pessoas, mas a forma como o fotógrafo interpretou estes temas e usou a luz a seu modo para fazer estas fotografias. Não olhes para as fotografias para tentar reproduzi-las depois, mas para entender quais eram as intenções do fotógrafo e como ele utilizou a técnica para obter aquelas imagens. Para os mestres é bastante simples, mas para nós principiantes, o que fazer? Bem, não é simples, mas como dizia Ansel Adams, antes de mais aprenda a pré-visualizar, ou seja, quando te cruzas com um tema e decides fotografá-lo, procura entender como ele vai aparecer na imagem final. Ou procura imaginar, depois de todas as passagens, do disparo até à impressão, como resultará na tua foto ou o tema que estás a fotografar. Parece bastante fácil. Para mim não é difícil visualizar. O que quero é obtê-lo. Aí é que está a dificuldade. Sim, quando voltas a olhar para as tuas fotografias, muitas vezes ficas seguramente desiludido porque não encontras É aquilo isso. que viste quando Sim. tiraste a foto. Mas é precisamente por isso que é importante aprender a técnica e não só para fazer habilidades técnicas ou para fazer uma foto bem feita, mas simplesmente para colocá-la ao serviço das tuas ideias, daquilo que desejas transmitir através da fotografia. Fotografar passa sobretudo pelo teu sentir. As ideias é que contam e por isso procura dominar a técnica e depois introduzes a tua experiência, a tua vida, o teu modo de sentir a realidade. A pré-visualização é, portanto, dada pelo domínio dos elementos técnicos de todas as passagens da fotografia e mesmo pela maneira de entender a forma como a luz e todos os outros elementos intervêm quando tiras uma foto. Portanto, emoções, entender exatamente aquilo que queres, juntar a técnica e assim deves conseguir a foto perfeita. Exato, o fotógrafo é aquele que tem o domínio da técnica e consegue utilizá-la para obter imagens realmente boas. Isso é que é verdadeiramente fotografar. Pensa num pintor. Quando pinta, não está tanto a pensar como funciona um pincel em relação ao outro, mas age com intuição porque está habituado a fazê-lo. O mesmo se aplica a um fotógrafo. Aprender a técnica para aplicá-la intuitivamente e concentrar-se apenas no que está a fotografar e como o deseja propor ao seu observador. Então a fotografia não deve estar muito ligada à realidade para reproduzi-la como uma fotocópia, mas interpretá-la e repropô-la de modo original. Mas há tanta gente que pensa que a fotografia é uma simples reprodução da realidade. Sim, sim, com efeito, esse preconceito custa um pouco a desaparecer. Desde o aparecimento da fotografia foi-lhe atribuído esse papel de reprodução fiel da realidade. Mas não é assim. Diz-se muitas vezes que, devido ao aparecimento da fotografia, a pintura se libertou do dever de reproduzir a realidade de maneira fiel e, portanto, pôde experimentar novos estilos e novas formas de representação. Eu penso que as coisas possam ser postas um pouco de forma diferente e que a fotografia, pelo contrário, tenha indicado o caminho que a pintura poderia seguir. Mostrou outros modos de reproduzir o real, visto que, vendo as imagens fotográficas, foi possível perceber uma realidade diferente. Mesmo os pintores começaram a exprimir-se de maneira diferente. Então achas que este impacto seja precisamente ao contrário? Sim, sim, exatamente. Penso que o assunto
possa ser tranquilamente invertido e que tenha sido a fotografia a mostrar à pintura novos modos de ver. E no fim das contas, a questão está sempre ligada à percepção visual, ou seja, aos elementos para reconhecer nas imagens uma determinada linguagem e entendê-la. Pensa que Ansel Adams dizia que populações diferentes da nossa tinham dificuldade de reconhecer os seus próprios retratos e que essas pessoas o viam como uma cabeça cortada, não porque fossem mais estúpidas do que nós, mas apenas porque ainda não tinham os códigos de interpretação daquela linguagem. A fotografia contribuiu para uma grande difusão das imagens e mesmo desses códigos, podendo a linguagem ser muito claramente lida por todos. Portanto, os elementos para transformar a realidade também existem na fotografia. Pensa no preto e branco, por exemplo, como ele traduz a realidade em tons de cinzento. São tons de cinzento que atribuem uma existência diferente às cores reais, mas que não têm nada a ver com o tema tal como ele se encontra na própria realidade. Mesmo com o Photoshop, agora podem-se fazer tantas coisas, não é? Sim, agora na pós-produção pode-se realmente intervir e transformar totalmente uma imagem. Disto falamos depois. Certo, falamos disto em breve. Sim, porque tenho curiosidade. Sim. Mas precisamente é possível intervir totalmente transformando a imagem e, portanto, ampliar a comunicação e os meios que temos à disposição para comunicar. Mas uma outra coisa, no que diz respeito ao preto e branco e à cor, observei tantas fotos de grandes repórteres como sugeriste, e nos tempos que correm vejo que tanta gente ainda usa o preto e branco. Sim, está ainda muito difuso o uso do preto e branco. Mas porquê? Pensa bem na utilização da cor. O que significa a sua utilização? Bem, a utilização da cor para distinguir um tema de outro, ou para, por exemplo, se tens de fotografar flores, para entender de que espécie são. Sim, de facto, a cor serve se tivermos de contar algo acerca do tema, se tivermos de descrevê-lo de maneira fiel e, sobretudo, se a cor servir para acrescentar informação à nossa fotografia. Quando se usa o preto e branco, pelo contrário, a atenção cai mais sobre as linhas, sobre os volumes, sobre as luzes. Digamos que é um olhar um pouco mais gráfico sobre a composição que estamos a fazer. É, portanto, uma chave de leitura diferente da fotografia, sempre perspectivada precisamente para interpretar a realidade, como já dissemos. Então, pré-visualizar, filtrar e usar a técnica para exprimir o melhor possível a própria visão da realidade. Perfeito. Percebe bem? É essa a ideia. Boa!